Eu vou mostrar para você nesse vídeo como que os lulistas enganaram até o Papa, impedindo que o Papa soubesse da verdade. E como resultado, o Papa disse na semana passada que não existiriam provas para condenar Lula. Eu peço que você assista esse vídeo com atenção até o fim e que você multiplique ele para que a verdade possa prevalecer. O Papa Francisco é uma das principais lideranças cristãs e religiosas do mundo. Nesse vídeo, para além de expressar o meu profundo respeito ao Papa, eu apresento uma reflexão sobre a sua fala. Como cristão e como discípulo de Jesus, eu tenho um profundo respeito pelo Papa. Eu me esforço para aprender diariamente com Jesus, que é meu maior mestre e inspiração. Eu busco fortalecer a minha fé e fortalecer a minha prática todos os dias, com exame de consciência, com oração e com leitura espiritual. Jesus me ensinou que o propósito central da vida é amar a Deus e amar o próximo. E foi por amor que eu entrei na Lava Jato e que eu trabalhei manhãs, tardes e noites, com uma dedicação incansável e permanecendo firme mesmo diante de ameaças, de ataques e de retaliações. Quem acha que o meu objetivo na Lava Jato era prender pessoas, está enganado. O meu propósito sempre foi defender os brasileiros que sofrem com o desvio do dinheiro público. Sofrem com mortes em hospitais, com uma educação pobre, com falta de segurança e com poucas oportunidades. Ao lutar por justiça, o meu combustível sempre foi a compaixão. Compaixão e indignação são duas faces da mesma moeda. Foi por compaixão que Jesus expressou a sua indignação contra a corrupção dos governantes, virando as mesas do templo, que era o centro do governo judaico, porque ele tinha se transformado em um covil de ladrões. Essa foi a única vez que a Bíblia descreve Jesus usando a força física contra a injustiça. Além disso, o primeiro grande opositor da corrupção política brasileira foi um cristão, Padre Antônio Vieira. Ele foi muito corajoso em confrontar os governantes corruptos brasileiros, mesmo debaixo do risco de vinganças e de retaliações. Para o Padre Antônio Vieira, a corrupção era a origem das nossas doenças. E era o verdadeiro ladrão, não um ladrão de galinhas, mas eram os governantes que roubavam e despojavam os povos. E a dor desses povos despojados, especialmente dos pobres, faz pulsar o coração de muitos cristãos, como o do Papa Francisco. Quando o Papa foi escolhido como novo Papa, Dom Cláudio Rumes, arcebispo emérito de São Paulo, abraçou-o e disse: "Não se esqueça dos pobres." E como o Papa conta, esse se tornou seu sonho, o de uma igreja que cuide dos pobres, o que foi a razão da escolha do seu nome papal, inspirado na vida de Francisco de Assis. O cuidado dos pobres passa necessariamente pelo combate à corrupção. Políticos corruptos que sequestram o Estado usurpam o direito de todos, mas quem mais sofre com isso são os pobres, justamente por dependerem mais dos serviços estatais como a saúde, a educação e a segurança. Petrolão e mensalão tiravam o dinheiro do povo, que corria então para as farras de guardanapos, para contas no exterior, para malas em apartamentos, para festas e para triplex. É uma ilusão achar que quem rouba o país cuida dos pobres. Justamente por isso, o próprio Papa Francisco afirmou em 2017 que a corrupção deve ser combatida com força. É um mal baseado na idolatria do dinheiro que fere a dignidade humana. Em 2021, o Papa endureceu as regras contra a corrupção no próprio Vaticano. No ano passado, o Papa bem sublinhou que os cristãos não podem ser indiferentes à corrupção, num mundo cheio de condutas desonestas, de políticas injustas e de egoísmos que dominam escolhas de indivíduos e das instituições. Nós somos chamados a fazer o bem, disse ele. Eu não poderia concordar mais, e esses são os valores que guiam o meu trabalho. Tendo expressado o meu imenso respeito ao Papa e que eu compartilho dos mesmos valores e princípios bíblicos que levam os cristãos a lutar contra a corrupção, eu devo dizer, o que existiu contra Lula foi um processo correto, que fez valer a lei contra a corrupção, porque ele encontrou um caminhão de provas de que Lula era culpado de um esquema de desvios de dinheiro e de lavagem de dinheiro. Eu tenho certeza absoluta de que não foram levadas para o Papa Francisco todas as informações que constam nas acusações e nas condenações. E por isso eu vou retratar um pouco do conteúdo da Lava Jato, que é de conhecimento público, mas é essencial para entender o caso Lula. Eu acredito que não contaram ao Papa que há provas do desvio de dezenas de bilhões de reais da Petrobras e de outros órgãos e ministérios por parte de pessoas nomeadas diretamente por Lula. Que criminosos confessos devolveram 15 bilhões de reais e que as empreiteiras beneficiadas nos esquemas deram benefícios milionários para o Lula.
Eu creio que o Papa não soube, por exemplo, das adulterações documentais e provas que demonstraram, segundo a Justiça, que o triplex foi dado pela OAS para Lula com uma contrapartida de benefícios que o Lula concedeu à empreiteira quando ele era presidente. Eu aposto que o Papa não sabe ainda que a empreiteira OAS colocou cozinhas caríssimas no triplex e no sítio usados por Lula sem cobrar R$ 1 por isso de ninguém. Será que informaram o Papa que as empreiteiras que investiram milhões na reforma do triplex e do sítio usado por Lula não faziam esse tipo de serviço regularmente para ninguém? Mas sim, eles construíam grandes obras de engenharia como pontes, usinas, estradas? Soube o Papa que as condenações de Lula mostraram que o dinheiro para essas obras que beneficiaram Lula no triplex, no sítio, não saiu do bolso do Lula, mas foram pagas por meio de obras cartelizadas, superfaturadas ou irregularmente concedidas pelo governo petista? Contaram para o Papa que havia planilha para controlar os valores das propinas devidas e pagas ao governo? Será que o Papa sabe que Lula e o seu partido jamais expulsaram José Dirceu, que era o braço direito de Lula quando o esquema de corrupção do Mensalão aconteceu e que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro não só no Mensalão, mas também na Lava Jato? Será que o Papa sabe que Lula elogiou recentemente Dirceu no aniversário do Partido dos Trabalhadores como se fosse um político modelo? Talvez não tenham contado ao Papa que o apartamento do lado de onde Lula morava em São Bernardo do Campo foi comprado com dinheiro do Odebrecht, tem rastro documental, e que ele quebrou a parede e passou a usar o apartamento como se fosse seu, como o Ministério Público apontou no terceiro processo contra Lula. Será que contaram ao Papa que mais de 200 criminosos confessaram seus crimes e devolveram os valores que variaram entre poucos milhões até bilhões? Que um gerente da Petrobras e um ex-governador tinham 100 milhões de dólares cada um em contas no exterior? Será que o Papa soube que 17 empreiteiras reconheceram seus crimes, incluindo as que pagaram propinas a Lula, como a empreiteira OAS, que assinou acordo no valor de 1,9 bilhão de reais, e a Odebrecht, que se comprometeu a devolver 2,7 bilhões de reais? E tomou conhecimento de que esse trabalho envolveu centenas de agentes públicos? É importante contar para o Papa que os processos contra Lula não foram uma armação de um procurador, de um juiz. Foram movidos por um conjunto de 15 a 20 procuradores só na primeira instância, todos concursados, com grande experiência e respeitados pelos trabalhos que fizeram ao longo da sua história no Ministério Público. E será que o Papa sabe que vários desses procuradores que acusaram Lula e que pediram a condenação de Lula por crimes tinham votado no Lula no passado, mas apresentaram a acusação para cumprir o seu dever com a verdade e com a justiça? Será que o Papa tem conhecimento de que, dentre os procuradores, havia vários procuradores com uma visão progressista de mundo? Eu acredito que não relataram ao Papa que Lula não foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro apenas por Moro, mas também por outra juíza, Gabriela Hart. E será que o Papa tem conhecimento de que 4 desembargadores federais mantiveram as condenações e de que 4 ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já tinham confirmado pelo menos a primeira das condenações no primeiro processo? Será que o Papa sabe que o Supremo Tribunal Federal não absolveu Lula, nem analisou mérito do seu caso, mas anulou o processo por questões formais em uma decisão de 7 votos contra 4? E será que o Papa tomou conhecimento de que, dentre os 7 ministros vitoriosos, 4 foram nomeados pelo próprio Lula? Sabe que o processo foi anulado por questões formais e Lula jamais foi absolvido nesses processos? Papa Francisco é uma pessoa boa, correta, e eu tenho certeza de que ele não sabe de tudo isso que eu falei. Então eu quero pedir a sua ajuda para replicar esse vídeo, para que ele possa chegar até o Papa. Na disputa de narrativas, as pessoas sofrem influência de quem grita mais e grita mais alto. E Lula e o PT sabem que uma mentira gritada 1000 vezes vira verdade. E conseguiram iludir muita gente, até o Papa. E se você ficou chateado e às vezes quer parar de ir à igreja por conta dessa posição do Papa, eu quero dizer para você que você está equivocado. Primeiro, porque a solução é outra. É a disseminação das informações verdadeiras e ao exercício da cidadania. O próprio Papa disse em 2013 que nós devemos estar sempre em guarda contra o engano. Segundo, porque a razão que nos une em igreja não é uma discussão sobre um caso criminal, mas é o compromisso último da existência nossa,
é a nossa fé em Cristo. O que nos une, igreja, no fundo, não são pessoas, mas é Deus. Meu propósito é amar e servir a Deus e aos homens, fazendo o meu melhor, trabalhando com excelência. Eu acredito no amor, na compaixão, na indignação santa e na justiça. Por isso, eu vou seguir lutando com perseverança e com todas as minhas forças pelo que eu amo e acredito, levando informações a todos para que o bem, a verdade e a justiça possam, no fim, prevalecer. E eu conto com você para que essa mensagem possa chegar mais longe, replicando esse vídeo, que trata desse tema que eu abordei na minha coluna dessa semana na Gazeta do Povo, que é um veículo que expressa valores cristãos e valores conservadores. Leia o artigo na íntegra.